Sejam bem-vindos, turma, à nossa última aula da nossa disciplina, nessa 7ª semana, da disciplina de tratamento de resíduos efluentes. Nessa semana nós vamos tratar de 2 pontos muito importantes: gerenciamento de emissões atmosféricas e a certificação e legislação ambiental. Nós vamos falar de conceitos e consequências sobre essas emissões, o que isso vem acarretando para a nossa sociedade, a importância da certificação ambiental e a relação entre o marketing e a conscientização ambiental. Um ponto a ser muito observado é a importância que as emissões hoje têm sobre a qualidade de vida de um modo geral. Colocamos aqui um pequeno gráfico que demonstra a importância das indústrias, dos processos de produção e principalmente a agricultura na produção de emissões, das emissões atmosféricas de um modo geral. Por exemplo, nós temos aqui uma ordem de 20% de processos industriais e agricultura com peso substancial sobre esse contexto de emissões. Temos 1/5 das emissões relacionadas à nossa área de estudo, de uma forma geral. Por isso, nós temos que estudar e identificar os tipos de emissões que são produzidas por nossas indústrias, pelos carros, por todo o nosso sistema agropecuário. Dentro desse processo de classificação, nós podemos ter a classificação deles de acordo com a sua origem. Por exemplo, pode ser um poluente primário, que é a emissão de CO2 diretamente na queima de algum combustível fóssil, ou até mesmo um poluente secundário, que é a chuva ácida, que era proveniente da emissão de gases, e isso tudo vai propiciar a formação de compostos de caráter ácido que relacionados à chuva vão proporcionar problemas estruturais, danificando florestas e algumas estruturas das nossas cidades. De acordo com o seu estado físico, o material pode ser particulado, por exemplo, a formação de poeiras, névoas e até mesmo de fumaças. E também pode ser classificado como gases e vapores, por exemplo, a emissão de CO2, de SO2, que são os gases sulfídricos, os gases nitrosos, que isso vão ocasionar problemas de saúde muito sérios para a nossa sociedade. E pode ser de acordo com a sua composição química, pode ser um poluente orgânico, por exemplo, uma queima de um carvão, uma queima de madeira, ou poluentes inorgânicos, que podem ser fumaças ou algum tipo de gases provenientes da queima de algum tipo de minério ou de algum combustível fóssil. Dentro do processo de limpeza, de tentar minimizar o efeito desses gases, dessas poeiras, dessas névoas durante o nosso processo de fabricação, as emissões elas podem ser limpas por diferentes tipos de metodologias. Podemos ter, por exemplo, aqui nós vamos citar as câmaras de sedimentação gravitacional, que por meio de ação da gravidade vai haver o constante passagem da fumaça ou da poeira ou da névoa, que serão depositadas dentro de um funil, e esse funil constantemente ele vai ser limpo, vai ter um descarte nele para a eliminação desses tipos de poeiras, desse tipo de partícula que se concentram e são mais densas dentro dessa fumaça ou dentro dessa emissão. Existem os sistemas chamados de ciclone, que por meio de uma força centrífuga age sobre as partículas, carreando elas, puxando elas pelo fluxo de gás em direção às paredes do equipamento, e assim elas vão ser compactadas ao fundo desse sistema de chaminé. Isso favorece o acompanhamento da quantidade da decomposição dessas partículas. O que é o principal ponto que tem que ser observado nesse sistema de ciclone? É a diferença de densidade dessas partículas. Quando a partícula ela é mais densa, ela é empurrada mais facilmente, mais rápida para ao fundo desse ciclone.
Existe o sistema com lavador de gases, que a absorção é feita por meio de um contato, um fluxo gasoso com gotículas de líquido, por exemplo, a spray com água. Que isso vai acarretar? As partículas, que são mais densas, elas vão absorver essa água. No momento que a partícula absorver a água, vai se tornar mais densa e vai se acumular no fundo desse lavador de gases. E constantemente vai ter um sistema que vai liberar essa água suja, esse acúmulo de sujeira no fundo desses lavadores de gases. E com isso o gás vai ser liberado para a atmosfera com o menor número de partículas possíveis. Existe o famoso filtro de Munger, que é um fluxo gasoso forçado por meio de uma bomba, que tem o objetivo de atravessar um meio poroso, um filtro. Existem variados tipos de filtro, onde o material particulado é retido por esse filtro. É o que acontece normalmente hoje com os filtros de carro. Há uma força onde essas partículas vão estar relacionadas a essa fumaça, a esse resíduo, e ela vai ficar retida por um filtro acoplado a uma grande caixa. Esse filtro, ele constantemente, depois que ele satura, ele pode ser reutilizado após sua limpeza, pode ser feita uma regeneração desse filtro. Existem também os sistemas considerados os incineradores, onde há uma queima de alguns compostos orgânicos provenientes da queima de material. É um processo que há a queima desse composto orgânico, que é proveniente dessas reações, e esse aquecedor, esse incinerador, ele vai acabar de queimar todas essas partículas. Mas só que há necessidade, no final desse processo, haver a presença de um catalisador para que libere os gases purificados de forma mais limpa possível. É um processo pouco utilizado, mas uma parte do exemplo desse processo nós podemos ver nos canos de descarga dos carros que circulam hoje, que há a necessidade após a queima do combustível, a utilização de um catalisador para minimizar o efeito das emissões na atmosfera. Existe o sistema de absorção, onde o poluente na fase gasosa ele passa por uma fase sólida, por um filtro, pode ser um filtro de carvão ativado, e depois de um certo tempo de utilização desse processo de absorção, esse filtro ele pode ser regenerado, como o filtro de Munger, e reutilizado. Portanto, é um equipamento que é muito utilizado em algumas chaminés de algumas fábricas, por ser um processo que já pode ser acoplado à sua chaminé, e de tempos em tempos, com uma manutenção preventiva, ser feita essa regeneração e reutilização desses tipos de equipamentos. Falamos um pouco sobre os sistemas de filtração dos equipamentos, e vamos agora para uma área que é muito discutida, que é muito batida no contexto ambiental, que são as nossas certificações e legislações. Há uma necessidade de adequação de práticas ambientalmente corretas. O que seria isso? Seriam procedimentos imprescindíveis para a participação no mercado. Hoje existem leis que o governo, que as instituições, as empresas devem seguir para conseguir respaldo técnico e financeiro, para que continuem produzindo dentro da sua perspectiva. Porém, o processo de certificação ambiental, ele vem sendo usado não como uma ferramenta institucional ou do governo de apenas fiscalizar, uma ferramenta apenas de obrigação da empresa, mas tem sido utilizado como um instrumento de credibilidade e garantia, porque quando você disponibiliza numa propaganda ou num processo de marketing forte, que a sua empresa é certificada, que ela segue todos aqueles preceitos relacionados à ISO 14000,
E isso torna a sua empresa muito mais bem vista e muito mais bem quista de uma forma geral dentro da nossa sociedade. Dentro desse processo de certificação, as empresas têm a necessidade de redução de custos, principalmente na geração de resíduos dentro da sua fábrica, porque com o menor consumo de matéria-prima e insumos, isso vai trazer menores concentrações de subprodutos. Quando você tem um consumo em excesso de matéria-prima e há o desperdício, esses subprodutos aparecem mais fortemente. A concentração desses subprodutos, desses resíduos, ele aparece de forma mais incisiva, de forma mais clara ali dentro da indústria. Por isso que devem se reutilizar, reciclar, para tornar esses resíduos uma forma de se lucrar, o gerenciamento desses resíduos uma forma de lucro dentro da empresa. Portanto, eles gastam menos com manejo e controle de poluição e recuperação ambiental. Isso quer dizer o quê? Você tem um processo de gerenciamento de todos os resíduos ali e isso vai ocasionar menores gastos com relação a todo esse processo de manejo e controle. E o que isso vai levar? A menor gasto, menores prejuízos. E isso tudo, de uma forma geral, falando como marketing, isso vai promover o aumento da competitividade. Quando você tem uma empresa considerada uma empresa verde, uma empresa limpa, responsável sobre o aspecto ambiental, ela se torna visível para toda a sociedade. Por isso que é importante dentro das empresas hoje é uma moda, a certificação voluntária, que isso proporciona aumento na capacidade de competir no mercado, tanto nacional e principalmente internacional, quando a empresa tem essa consciência de se adequar aos parâmetros internacionais. Dentro disso, há um sistema de gestão ambiental, que é um conjunto de procedimentos e técnicas para gerenciar uma organização visando a manutenção do meio ambiente, minimizar os efeitos sobre o ecossistema. O sucesso desse sistema depende principalmente do comprometimento de todos, sendo em diferentes níveis e funções de organização. É desde o dono, passando pelos acionistas, funcionários, gerentes e até mesmo as pessoas que têm um cargo mais baixo dentro da empresa, serem responsáveis sobre os seus deveres com relação à manutenção daquele meio ambiente onde que eles vivem, que eles convivem. Por exemplo, devemos principalmente observar os conceitos sobre a política nacional, seja daquele país ou de uma forma geral do mundo. Isso tudo demanda um planejamento sobre as suas condutas, suas atitudes com relação aos costumes e às necessidades daquela indústria. O processo tem que ser implementado e colocado em operação. Não adianta somente a empresa comprar aqueles lixos, aqueles coletores de resíduo identificados, se não houver uma reeducação dos seus funcionários e de toda a sociedade ali em volta com relação à importância de se fazer a coleta seletiva, fazer uma checagem e, se possível, fazer ações corretivas de reeducando ou educando todos os funcionários com relação ao seu comportamento dentro da indústria relacionados à preservação do meio ambiente, fazer uma revisão do gerenciamento dentro do setor que é responsável por esse sistema, fazendo o levantamento dos problemas e das soluções desses problemas, promover sempre uma melhoria contínua através de uma troca de ideias com os funcionários, às vezes um levantamento sobre diversas situações que vêm ocorrendo dentro da empresa com relação à dificuldade ao tratamento do resíduo, às vezes aquele resíduo que não pode ser tratado dentro da empresa, qual vai ser o destino para ele, qual que é o melhor destino para o seu tratamento. Por isso é um sistema circular, ele sempre vai estar girando em torno desse processo de sistema de gestão ambiental, muito importante na indústria de alimentos de uma forma geral. E dentro da legislação, nós vamos falar simplesmente da Lei 6.938 de 1981, que ela constituiu o Sistema Nacional do Meio Ambiente, o SISNAMA, e criou o Conselho Nacional de Meio Ambiente. Essa lei foi a primeira e é uma das mais importantes a se observar na área de preservação ambiental, porque
porque a partir da elaboração, da instituição desses dois sistemas, desse sistema, desse Conselho do Meio Ambiente, passou-se a haver um processo de fiscalização, um processo de organização dentro da área ambiental, através de estudos e pesquisas que estão sendo constantemente sendo observadas e sendo levantadas teorias e conclusões muito importantes com relação à perspectiva sobre a qualidade de vida de todos nós relacionados à nossa sociedade. E dentro desse processo de legislação ambiental, ela é dividida em 3 níveis hierárquicos. O primeiro, o mais alto, são as leis relacionadas à União, que são normas gerais válidas em todo o território nacional. As leis relacionadas ao Estado, que dependendo da particularidade daquele Estado, ela pode ser encaixada dependendo da necessidade de uma região, ou às vezes a necessidade de proteção a algum tipo de ecossistema dentro daquele Estado. Pode ser feita uma lei ou algum tipo de norma relacionada àquele ambiente. E as normas municipais, que visam atender aos interesses locais, de forma específica, que seja o levantamento da necessidade de coleta seletiva, algumas leis relacionadas à forma de administração e gerenciamento de aterros sanitários, de aterros controlados, uma forma de gerenciar e melhorar o que nós chamamos hoje de lixão. Então é muito importante observarmos essa parte de legislação ambiental e estarmos cientes sobre as constantes mudanças que isso vem relacionando, para nos adaptarmos à necessidade dos nossos ecossistemas. Então é muito importante tomarmos isso em vista, relacionados à legislação ambiental. É isso aí, moçada. Eu deixo aqui o meu muito obrigado. Espero estar ajudando muito a vocês aí. Se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer dificuldade nas atividades, podem mandar um recado para mim no chat ou nas mensagens. Eu estarei respondendo vocês mais rápido possível. Abração e até a próxima, moçada.